Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começando aqui a nossa live hoje com uma convidada muito especial, nossa querida, maravilhosa, eterna rainha Xuxa Meneghel. Assim como eu, Xuxa também virou escritora agora e vai conversar um pouquinho com a gente sobre, eu falar um pouquinho sobre o meu livro, que se cruza um pouco com a história dela, com alguns episódios que ela infelizmente passou na vida, que ela relata com muita coragem no novo livro dela. Estou com os livros aqui. Vou esperar então a Xuxa chegar para a gente fazer aqui o nosso bate-papo. Mandar o convite aqui para a Xuxa. Os nossos livros, na verdade, são 3 livros, né? Brasil lançou esse aqui de memórias, que ela conta muito da vida dela, e é bem interessante porque a gente lê e se lembra muito, né, dos vários pontos e passos da carreira dela, muitos, todos nós acompanhamos. Não tá entrando. Com a meu Wi-Fi errado. Um livro também bem bacana que fala sobre amor, sobre tolerância. E olha quem já está aqui para conversar com a gente. Oi, Xuxa! Oi, Ana! Tudo bem com você? Tudo. Que alegria falar com você. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você por ter me convidado. E olha só, quero mostrar aqui para todo mundo. Gente, é incrível, incrível, maravilhoso, é muito bom. Nossa, eu parei na história ainda das meninas aqui do Rio de Janeiro, aquelas duas do baile funk que foram Sim, estupradas em coletivo. estupro coletivo. É, e eu tô assim com uma sensação de cada vez que eu estou lendo as coisas e vejo que os juízes não fazem nada, que os delegados, que os homens que recebem isso, os policiais que falam... Cara, começa a me dar uma revolta, eu acabo lendo, chego a esmagar o livro aqui, porque que situação, né? É, Já é difícil passar por isso. O pós, isso é pior ainda, quando você tem que falar e conviver com isso. Nossa, Ana, eu queria primeiro fazer uma pergunta para você. Por que você vamos. resolveu fazer o livro? Eu tentei, como eu não li ele É, todo, eu não sei se você fez alguma explicação nele. Você explicou por quê? Já está no livro, a gente pode saber o porquê que você resolveu fazer essas... Eu sei que você começou com umas entrevistas, achou sim. interessante, resolveu unir mais, são mais de 100 entrevistas que você fez e resolveu colocar o relato das pessoas, mas tem alguma coisa em especial? Alguém perto de você sofreu? Você sofreu? Xuxa, várias pessoas que eu conheço, na verdade, eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por algum episódio de abuso sexual. Aí tudo bem, não estou falando só de estupros em si, mas aqueles abusos do dia a dia, de dentro do ônibus, homem que passa a mão, que puxa pelo braço, a gente lida com isso o tempo inteiro, desde muito cedo, desde adolescente. Eu digo que esse livro foi meio uma demanda de todas nós, sabe? Porque a gente passa a vida inteira com medo, né? É o tempo todo com medo, esquivando para não ser tocada ou para não dar a entender não dar alguma liberdade para alguma aproximação inadequada. É a vida inteira isso tira a nossa liberdade. Eu conto no livro um episódio que eu passei dentro do transporte público, mas eu já passei vários outros e eu fiquei muito naquela escolha, né, do que falar, do que contar, até porque, e até isso que eu queria perguntar para você, porque eu fiquei muito nessa dúvida de até onde me expor, já sendo uma pessoa pública. Imagino que para você seja, então, um pensamento ainda maior, né? E eu achei muito corajoso o seu livro, porque eu me lembro quando falou sobre o episódio de abuso que você passou na infância. Mas você agora no livro, você dá ainda mais detalhes no seu livro Memórias, né? Esse aqui que tá aqui. Eu achei extremamente corajoso e eu queria saber também o porquê que a essa altura você resolveu falar mais, se abrir mais, expor mais isso que aconteceu. Então, Ana, naquela época eu estava vendo que a minha filha estava fazendo algumas coisas, tendo alguns gestos, algumas coisas que para mim estavam me preocupando. Eu perguntei para ela o que estava acontecendo e tal, e ela não me falava. E eu vi que tinha muitas amiguinhas próximas dela, e eu achei que de repente poderia ser alguma amiga, ela, as amigas, alguma coisa passando, e eu queria que elas me falassem. Aí eu vi que existe uma coisa, primeiro, elas não, como a gente não fala com pouca idade, porque a gente não tem esse conhecimento.
E aí eu resolvi, em cima disso daí, e eu soube relatos depois de pessoas próximas dela que vieram me contar, eu falei, eu preciso falar para que primeiro elas saibam que não estão sozinhas, né? Ou seja, a gente, a primeira coisa pela cabeça era por que com a gente? Por que acontece comigo? Por que isso está acontecendo? Resolvi, eu me ofereci para falar. E aí, quando eu falei, as pessoas do Fantástico me disseram que iam colocar na outra semana. E eu falei, tudo bem, eu vou chegar em casa, vou ter um tempo de falar com minha família, porque ninguém sabia aqui em casa. Nem minha mãe, nem meus irmãos e tal. Eu falei, então eu vou poder falar para eles que eu passei por isso e que vai sair no Fantástico. Só que eles me ligaram e disseram, olha, eu gravei na quinta, vai ser esse domingo, a gente não vai esperar, porque muita gente ouviu, tá muita gente comentando aqui no estúdio, a gente não quer que isso vaze. Aí eu, caraca, cheguei em casa, peguei minha mãe na cadeira de roda, botei no meu quarto, chamei meus irmãos, uma irmã está na Espanha, obviamente não falei com ela, mas a Solange, meu irmão mais velho, o Cirano, que ainda estava vivo, o Blad, coloquei eles e comecei a comentar, falar sobre isso. Olha, vai sair isso, porque eu falei isso, bebi, falei tudo. Foi um silêncio que podia cair assim, um grampo e a gente ouvir no meu quarto. E aí a única coisa que a primeira frase que eu ouvi foi a minha mãe falando assim, onde eu não estava, que eu não te protegi, não vi isso, minha filha. Nossa, Ana, aquilo me doeu tanto, mas tanto, tanto. Eu falei, mãe, a senhora estava protegendo todos nós, estava cuidando de todos nós, cuidando das nossas vidas, da sua vida, da nossa comida, da nossa casa. A senhora estava fazendo tudo isso. E ela falou, como? Eu não vi isso. E ela ficou muito chata, e o pior ainda, porque eu não queria que ela se sentisse mal, porque parece que a pessoa que mais me deu amor nessa vida Sim. não me protegeu naquele momento, porque não foi uma vez só, foram algumas vezes. E aí o meu irmão mais novo falou, por que você não me falou? Eu falei, porque você ia matar as pessoas, eu não queria um irmão preso. E a minha irmã falou, mas por que isso aconteceu contigo e não aconteceu comigo? Eu falei, eu não sei, cara, eu não sei por que não aconteceu contigo. Não aconteceu contigo? Nunca aconteceu? Ela falou, não. O meu outro irmão mais velho ficou só calado, não falava nada. E você me desculpa se a minha voz sumir de vez em quando, que quando eu falo nesse assunto, volta e meia minha voz falha, tá? Imagina. E aí eu comecei a ver que isso estava machucando muito as pessoas. E assim que saiu o Fantástico, eu fiquei mais chateada, ou mais irritada, ou mais magoada, vamos dizer assim, magoada, com algumas pessoas que não acreditaram. Tipo assim, nossa, ela está fazendo isso para crescer. Olha, ela está... Foi até um estudo, estudaram para ver como é que eu falava, se olhava para o lado direito se é certo, se olhar para o lado esquerdo é certo, se é a minha mão do jeito que eu estava falando. Quer dizer, foi um negócio assim muito, muito chocante, porque além de você não querer falar sobre isso, além de você se engasgar falando sobre isso, quando você fala sobre esse assunto, ainda tem as pessoas em volta para ver como é que elas recebem isso. A minha família recebeu mal, algumas pessoas acharam que não era verdade, outras pessoas a ponto de estudar isso, e outras pessoas chegaram para mim e falaram, que bom que você falou, porque eu preciso te dizer. E tinha pessoas que nem precisavam falar. Eu não sei se dá para você entender, mas eu acabo descobrindo quem é da nossa tribo, vamos dizer assim. Tem pessoas que eu olho e falo, essa daí foi abusada, porque ela já vem aqui assim com um olhar assim para mim, tipo, eu preciso te dizer uma coisa. Eu falo, eu já sei o que você vai me dizer, entendeu? Sei lá, não sei se é a maneira de olhar, a maneira de se tocar, a maneira de falar. É uma coisa bem... parece que a gente se encontra, a gente se conhece, se reconhece na multidão. É tão esquisito isso. E eu olhando os seus relatos assim, eu fico... Eu sou dor das pessoas, sabe? É um negócio muito esquisito. Então, você me perguntou por que eu falei. Primeiro, eu falei porque eu queria ajudar alguém. Queria dizer que essas pessoas não estavam sozinhas. Segundo, eu não queria mais levar isso dentro de mim, sabe? Porque é uma mentira muito grande. Mas depois que você é mãe, essa mentira se torna... Não é mentira, não é essa palavra. Esse segredo com cara de mentira. Porque quando as pessoas perguntam, tá bem? Você fala, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Isso gera uma mentira. Quando a pessoa me pergunta, por que você não quis falar sobre isso?
Eu não sei direito a resposta, eu não sei se é porque eu não tinha noção, eu não sei se é porque eu achava que eu era culpada, eu não sei se é porque eu busquei coisas como, por exemplo, assim, nossa, essa energia, a energia que eu tenho é que chama isso, sabe? A energia que eu tenho que fez com que várias pessoas chegassem perto de mim e quisessem isso. Então, é um negócio bem esquisito eu te responder isso com uma frase só. Eu queria poder falar menos e poder te dizer assim, tipo, eu entendo o que você está falando, eu entendo que as pessoas estão passando, eu entendo, mas é tão difícil falar disso, cara. Eu não sei como é que você conseguiu. Eu fiquei imaginando assim, cara, o que você fez, eu não sei se você tem noção do que você fez, do que você retratou nesse livro, eu não sei se você tem noção do quanto é importante para nós que passamos por isso, para pessoas que devem estar passando por isso, por crianças, meninos e meninas que devem passar isso diariamente, poder saber que não estão sozinhas, poder saber que existe alguém que ouve, existe alguém que leu, existe alguém que ouviu, que brigou, que lutou, porque isso é uma luta que você está fazendo para essas pessoas É uma luta. que não conseguem falar. Exatamente. E às vezes o que acontece é que quando as pessoas falam, ficam às vezes desacreditadas, como o que você falou, né? Eu lembro de ver na época que você deu o depoimento ao Fantástico, muita gente duvidando. Eu falei, gente, que absurdo, a pessoa se expõe. E como assim querer aparecer? Quem é que quer aparecer com uma história horrível dessas? E como se você precisasse que a pessoa que mais aparece, a rainha dos baixinhos, a Xuxa, imagina. Você prestou ali um serviço. E é o que eu sinto muito quando eu vejo as pessoas que leem meu livro, que se sentem um pouco mais acompanhadas, que tem ali informação, porque tem muitas vezes, inclusive quando é criança, como foi com você, que a criança não sabe que aquilo foi uma violência sexual. Ela se sente desconfortável, sabe que tem alguma coisa errada ali, mas ela não sabe exatamente o que aconteceu. E quando fala, muitas vezes, as pessoas não acreditam, sendo que eu fui até atrás de psiquiatras para ver, puxa, mas... Peraí, Paulinha. Ana Paula, deixa eu ver aqui, porque eu acho que o meu Wi-Fi deve estar em outro lugar, e aí parece que a minha imagem não está muito boa. Então, a sua conexão está meio ruim. Vamos lá, eu até desliguei os comentários aqui para ver se melhorava, mas vamos recomeçar. Vamos lá, tá? Eu vou botar aqui. Tá. Agora não sei se também aqui. E ver se a gente recomeça daqui a pouquinho, então. Deixa eu tentar pegá-la de novo. Gente, eu desabilitei os comentários exatamente para a gente poder, de repente, melhorar um pouco a conexão. Mas acho que agora, para convidar a Xuxa, eu tenho que, de novo, habilitar aqui. Deixa eu ver. O vídeo de novo para ela. Enquanto a Xuxa não entra, eu queria ir falando aqui com vocês sobre essa história de não acreditar em criança. Eu fui até atrás de psiquiatras, porque sempre há essa história, né, de quando a criança conta um caso de abuso, de violência sexual, sempre se pensa que a criança, ela pode estar inventando, ela pode estar, enfim, fantasiando sobre aquilo, mas são raríssimas as vezes em que uma criança inventa alguma história como essa. Geralmente, quando acontece, é porque a criança está sofrendo algum tipo de alienação parental, tem algum adulto ali por trás manipulando aquela história toda, fazendo com que ela minta sobre aquilo. Ou então porque ela viu alguma coisa e às vezes tem alguma dificuldade cognitiva, não consegue elaborar direito alguma história que viu. A Xuxa que voltou está com uma conexão um pouco melhor, Xuxa. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo legal agora. Em outra conexão. Tá. Aqui está na casa e tinha que ser para o estúdio, desculpa. Eu vou de novo pedir desculpas para o pessoal para desligar os comentários, para poder a gente ter uma conexão melhor, porque realmente faz diferença, melhora, né? Sei que está todo mundo mandando seu carinho aqui para você, estava vendo mensagens lindas, assim. Eu acho que nessas horas a gente fica muito dividida, né, nessa hora de se expor, né, Xuxa? Como você falou, por um lado, você de fato ajudou muita gente, né? Por outro lado, é muito duro ainda receber críticas, é muito duro como é que as vítimas desse país de violência sexual, aliás, acho que pelo mundo todo, de um modo geral, acabam virando vítimas de novo, né? Porque quando você conta, você dá algo de desconfiança, de descrédito, de dúvidas, e não é só das pessoas em geral, é da polícia, da justiça. Quando eu entrei aqui, eu estava esperando para você me chamar e eu vi você falando que as pessoas não acreditam nas crianças. Eu me lembro que o meu professor de matemática, quando ele tentou ficar comigo,
e ele usou a primeira vez eu ouvi essa expressão, colocar nas coxas, que ele falou que ele queria me colocar nas coxas. Nossa. Ele, quando terminou a conversa, ele falou assim para mim, não adianta você falar isso para ninguém, porque ninguém vai acreditar em você, e entre a palavra de um professor e de um aluno, é óbvio que vão ficar com o professor. Aí ele falou de novo, você é uma criança, eu sou um adulto, não fale para ninguém, porque os adultos não vão te acreditar. Então isso daí que você falou é certíssimo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar numa criança, porque por que uma criança vai falar isso, vai inventar isso, entendeu? E eu queria muito, mas muito, Ana, muito fazer regressão, fazer pudesse me levar a ver o que eu não consigo ver, sabe? Eu sei que existiram, mas eu não sei quem fez, eu não sei realmente como eu. Então tem coisas que eu nem botei no livro, porque tem detalhes, por exemplo, você falou agora de ônibus. Nossa, isso acontecia demais. Eu chegava em casa às vezes, eu me lembro que eu tinha uma sainha verde, com um botãozinho na frente, que uma vez eu cheguei, minha mãe falou, o que é isso aqui grudado? O cara tinha terminado, gozado na minha sainha, e era uma sainha de colégio, uma coisa assim, sabe? Então, quer dizer, é um negócio assim, tipo, conta demais comigo, mas demais, demais, porque eu sempre fui muito grande, sabe? Eu tinha 11 anos, mas parecia que eu tinha 13, eu tinha 9, parecia que eu tinha... Mas eu era a cabeça, imagina, interiorana, suburbana, então eu sempre fui muito mais filha de caçula, muito mais, vamos dizer, ingênua. Se hoje eu ainda sou ingênua em muita coisa, imagina eu como criança. Então isso daí era assim, fácil, era uma presa fácil. Talvez seja... não estou dizendo que as meninas que são mais espertas não sejam presa fácil. Qualquer uma pode Todas são ser, vítimas, porque depende do... isso que eu falei não é regra, realmente não é isso que eu quis dizer. E eu também estava lendo e vi que os homens não falam, os meninos não falam, mas os meninos passam muito por isso, porque eu recebi quer dizer, comecei a ouvir histórias de relatos, mas o que acontece? Como a gente foi criado no mundo do machismo, primeiro eles não acham que foram abusos, não houve estupro, não houve abuso, não houve nada. E sim, eu ouvi meninos falando assim, eu fui apresentado à mulher muito cedo, eu tinha 3, 4 anos de idade, minha babá me abusou e tal. Ou meninos que falam assim, jovens, que as madrastas, as tias de sangue, tias sem ser de sangue, madrinhas, não sei o que lá, tentam abusar e falar, meu primeiro sexo foi com não sei quantos anos, e a pessoa... E eles acham que é legal começar mais cedo. Porque a nossa educação machista faz com que o homem se sinta, tipo assim, isso não é estupro, isso não é abuso, e sim, eu fui privilegiado porque uma mulher se ofereceu em me tocar ou me se oferecer. E quando é um caso, um menino com outro menino, às vezes dá um bloqueio, esquece. Eu ouvi relatos de homens já com idade, dizendo, não me lembro de um homem me tocando, eu me lembro que isso me fazia ter sonhos, eu me lembro que isso... eu não sabia o que era, o que tinha acontecido. Então, existem muitos homens que sofreram, mas nunca vai em delegacia ou não vai ter relato disso daí para você... Nossa, dificilmente. Nossa, Eu consegui achar, geralmente quando denunciam é quando é criança, que aí às vezes os pais, quando sabem, vão e denunciam. Na verdade, a denúncia é uma coisa que quase não existe, né? Exatamente por causa daquilo que a gente falou, que a gente vive dizendo, tem que denunciar, realmente. É super importante denunciar, mas a pessoa denuncia e encontra o quê? Muitas vezes chega lá, é o policial que debocha, é o promotor que duvida do caso, é o juiz que dá uma sentença mais culpando a vítima do que julgando o crime em si. Então, é o que eu sempre digo, ok, tem que denunciar, mas o que a pessoa vai encontrar quando denuncia? 90% dos casos não são denunciados, essa é a estimativa que tem aqui no Brasil. Só 10% denunciam, e desses 10% a gente vê a cruzes que as pessoas passam para conseguir algum tipo de justiça, quando conseguem, né? Porque é muito difícil, é o crime que não tem testemunha, que muitas vezes não deixa prova, às vezes não há aquela violência extrema, porque tem muita vítima que congela, que paralisa, ou que quando vai procurar a polícia, aquele caso já aconteceu, então as possíveis marcas já desapareceram. Enfim, é muito difícil ainda para a vítima denunciar, né? Você hoje, Xuxa, você acha que você, num caso desse, você iria em frente, iria denunciar, iria dar os nomes, ou ainda é muito difícil?
Eu acho que é necessário, mas é difícil porque a gente não quer reviver isso, sabe, Ana? É um negócio muito Sim. esquisito eu te falar isso. Eu entendo as pessoas não falarem nome, não quiserem falar um nome. Eu, por exemplo, no meu livro, eu falei um nome de uma pessoa que era considerado meu padrinho, e eu sei que o cara está vivo. Era melhor amigo do meu pai, o Álvaro, e eu sei que ele está vivo, eu sei que ele deve estar por aí fazendo essas coisas, porque eu estou te falando isso por quê? Porque eu fui fazer um clipe uma vez num lugar e uma pessoa chegou e falou assim para mim: ah, você sabe que eu tenho duas filhas e uma nasceu com o olho claro e o cabelo claro e a gente apelidou de Xuxinha e outra é moreninha. E aí o Álvaro, o teu Dindo, quando chega aqui, quer pegar, botar ela no colo, quer brincar com ela. E me deu um gelado, um frio na minha... E aí eu chamei o cara no canto. Eu me lembro que era um chalé, assim, eu subi com ele numa escadinha, assim, e falei para ele, assim, pelo amor de Deus, me promete, eu vou te falar uma coisa, mas eu não quero que você fale para ninguém, mas me promete que você não vai deixar a tua filha ficar no colo desse cara, me promete que você não vai deixar ele ficar sozinho com ela. Eu fiquei muito nervosa e quis falar. Então, inclusive, eu botei o nome dele no livro, porque eu sei que esse cara ainda está vivo, eu sei que esse cara pode fazer isso. Agora, se, tipo assim, não sei qual é a idade que ele deve ter, que idade que ele devia estar fazendo isso, os caras não vão parar. Porque Não param. se eles fizeram uma vez e sentiram um gostinho, eles vão fazer mais vezes, entendeu? E esse cara em especial, que é um pedófilo, eu não acredito que deve estar parando por aí, a não ser que esteja doente, ou sei lá o quê, se ainda está vivo por aí, entendeu? Mas uma coisa eu te falo assim, botar um nome de pessoas, citar, por exemplo, eu citei o nome do meu professor, Maurício, que deve estar vivo ainda também, que ele fazia isso, ele fez isso e fazia isso, e eu queria parar. Agora, as outras pessoas, por exemplo, outras pessoas que eu não citei o nome, que eram parentes próximos e tal, não sei o quê, ou pessoas da família, ou conhecidos da família, eu achei que não era necessário, porque eu não sei nem se as pessoas vão acreditar, essa é a verdade. Sim. A gente tem medo de não ser acreditado, sabe? Então eu falei, vou contar a minha história, porque de repente isso pode ajudar, sei lá, uma mãe pode ver e falar, nossa, isso está parecido com o que acontece aqui em casa, está parecido com... Eu também tenho, sei lá, um vizinho que chega muito, um parente que chega muito, quem sabe isso não vai acontecer, mas... E aí pensei em abrir os olhos dessas mães, desses pais, para tomarem cuidado, entendeu? Mas cada história é uma diferente da outra. Você viu, já viu no teu livro, sei lá, umas 8, 9 histórias já completamente diferentes uma da outra. Sim. Eu acompanhei as histórias do João, que são parecidas, mas ele não tinha um perfil para escolher, não era sempre uma mulher desse jeito, tal, era fragilidade. Então, as mulheres frágeis, ou o ser humano frágil, é sempre uma pessoa, uma presa fácil. E essa fragilidade te acompanha no decorrer dos anos. Eu me considero uma pessoa assim que esclarecida em algumas coisas e muito travada em outras. É um assunto que, para mim, mexe tanto que quando eu quero ajudar alguém, eu me proponho ajudar alguém, eu quero entrar nas campanhas, eu falo para as pessoas, eu quero falar sobre isso, dar isso, eu não quero só vestir uma camiseta, eu quero realmente mostrar que tá tatuado em mim isso que eu tô falando, que eu acredito, mas é tão difícil quando a gente cai um pouco em descrédito, sabe? Isso derruba, corta, parece dar uma rasteira na gente. Não. Porque é tão difícil você já botar a tua cara, a tua voz, se expor. E nem que eu sei que talvez 10 pessoas acreditem, mas aquela uma que não acredita, parece que te faz Açúcar, né? Nossa, é um soco no estômago. Quando as pessoas olham e falam, será que ela está falando a verdade? Ou quando eu li aquele negócio assim, o delegado ouvir e falar assim, mas você realmente foi só tirar foto daquelas meninas lá? Você realmente foi só tirar foto ali? Aquilo me bateu, assim, eu parecia que eu estava vendo a cara do cara, ou a voz do cara, e dá um nervoso tão grande, sabe, na gente, porque é tão difícil, Ana, eu não sei. E o teu trabalho, o que você fez, você não tem noção da importância desse livro,
você não tem noção da importância do que você escreveu para cada coisa que eu começo a ler. Às vezes eu paro, porque eu preciso respirar. Eu parava em algumas histórias porque eu precisava andar um pouco para voltar a ser quem eu era, entendeu? Porque eu passo a ser cada mulher, cada relato, cada história, eu vivo, eu enjoo, eu tenho vontade de vomitar, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de matar os caras. Deus me perdoe, a gente nunca... Você escreveu até que você também é contra uma pessoa Pena de morrer. morte. Pena de morte. Eu também sou, mas eu sou a favor de uma pena de sofrimento para essas Não, a pessoas. questão é que tem que haver uma punição, né, Xuxa? O que acontece é que não tem. As vítimas ficam se sentindo culpadas, as vítimas passam a vida inteira presas ali nessa história, nesse trauma, nesse sofrimento, muitas vezes tendo problemas de relacionamento por causa disso, pode desenvolver depressão, um monte de coisa. As vítimas ficam presas nisso e os abusadores, em sua esmagadora maioria, estão aí, livres, soltos, e mesmo e mais, e sem sofrer sequer nenhum tipo de ter a pena pelo mesmo crime, ou seja, mesmo quando foram pegos, cumpriram sua pena, viram o que é viver na cadeia. Na cadeia, os estupradores são muito mal vistos, eles são perseguidos, têm que ficar numa área separada para não serem espancados, assassinados. E mesmo passando por aquilo, quando voltou para a rua, ele cometeu o mesmo crime de novo. Então, a verdade é que também não tem reabilitação no Brasil para ninguém, né? Para nenhum tipo de crime, que dirá para crimes sexuais, que é um que as pessoas evitam olhar, querem fazer de conta que não existe, que não estão vendo, ou que não é tão importante assim, que não é tão grave. Acho que isso é meio resultado de uma cultura machista que a gente tem, né? De minimizar a violência contra a mulher de um modo geral, de botar sempre, quando chega num tribunal, numa delegacia, palavra da mulher contra o homem, aí se privilegia sempre a do homem. E acho que, além dos casos que aconteceram com você quando criança, acho que você viveu muito também, né? Como toda mulher no mercado de trabalho, aliás, diga-se isso de passagem, a gente vive a cultura machista no nosso dia a dia, né? É assédio, é piadinha machista, é cantada inadequada, de quem não tinha que vir. Você conta isso também no seu livro, de alguns outros episódios que você passou quando adulta. Conto e achava isso normal. Olha que loucura. Sim. Isso que mais me machuca, eu achar que eu não reclamava disso. As pessoas olhavam para mim como um objeto que elas poderiam tirar proveito e eu simplesmente não falava nada, sabe? E, inclusive, tem uma das coisas que mais me... Eu lendo isso daqui, eu lendo o teu livro, eu falei, caracoles, eu passei por isso e eu não sabia que isso também era abuso, entendeu? Sim. O ex-namorado meu tentou ter relações comigo depois de eu ter me separado dessa pessoa e eu não vi isso como um abuso. E eu me lembro que eu quase matei ele. Eu fiquei com uma tesoura, que era um negócio para cortar papel de parede, eu fiquei com a tesoura na mão querendo matar essa pessoa pelo ato de ter feito isso. E eu nunca falei sobre isso porque tinha sido meu namorado. E eu lendo o teu livro, eu vi que eu também passei por isso. Ou seja, eu não sei se é minha energia, não sei se sou eu, já me senti muito culpada a vida inteira, achando que eram minhas roupas, era a minha atitude, era a minha cara, era a minha vida, não sei, eu me culpava o tempo todo. Então, não existe corpo, não existe cara, não existe energia. Existe, sim, uma vítima e um cara... Exato. E uma pessoa que faz isso com essa pessoa. Só que eu fiquei muito, na minha vida inteira, me perguntando se começou tão cedo. E eu dei um chega para lá aos 13 anos de idade, que eu realmente achei que ninguém mais ia fazer isso em mim, que eu ia bater, matar, reclamar, gritar, não ia mais deixar isso acontecer. Parece que eu dei uma parada ali, entendeu? Mas tem tantas meninas que não conseguem, porque às vezes, por exemplo, a gente está falando interior do Brasil, os pais acham que podem e devem ser os primeiros homens das suas filhas. Sim. E transam com suas filhas, entendeu? Tem filhos com as suas filhas. Aqui na fundação, quando eu tinha minha fundação, uma vez, a minha fundação viu uma criança gritando, chegou lá para ver o que estava acontecendo, se estava sendo espancada a criança. A mãe estava segurando uma bebê de 24 meses e o pai estava tendo relações com essa bebê. Meu Deus do céu.
a gente conseguiu com que essa menina fosse tirada desses pais, mas eles não foram presos. Eles, Nossa. sei lá, pagaram uma cesta básica, ficaram um tempo e saíram. Devem ter tido outros filhos. Esse bebê a gente conseguiu que entrasse para adoção. Mas o que quando foi conversado com a mulher disse, se eu não deixar ele fazer isso, ele vai para a rua e vai procurar a mulher. A mãe dessa criança usou essa frase, eu precisava deixar com que o cara fizesse isso, porque senão ele ia para a rua procurar uma mulher. Ou seja, um bebê de 24 meses, uma criança de 2 anos, sendo violentada, com a mãe segurando. O que é a cabeça dessa criança? Nossa, Então, é uma dor absurda quando até a mãe não sai em defesa. Eu vejo muito isso nas entrevistas que eu fiz. As meninas, mulheres que eu já entrevistei, quando foram violentadas quando crianças e que a mãe saiu em defesa delas, que denunciou, que as protegeu de alguma forma, elas têm uma recuperação muito melhor, elas superam esse trauma de uma maneira muito mais tranquila, muito menos difícil do que em outros casos que infelizmente acontecem muito, que é isso, que a mãe muitas vezes é conivente, faz vista não grossa acredita. porque não quer perder o marido, não acredita, quando é adolescente acha que foi adolescente que seduziu, ainda tem essas maluquices. Agora, Xuxa, eu queria dizer uma coisa para você, que é um mantra que eu repito e que eu acho que você precisa ouvir, porque todo mundo precisa ouvir isso, a vítima não é culpada. Por mais que a vítima saiba que não é culpada, ela sempre fica ainda com aquilo na cabeça, né? Sentindo um pouco, ela sabe que não é culpada, mas sente um pouco de culpa. Não Então, tem nada que eu você vou te possa dizer ter o porquê. feito. Eu vou te dizer o porquê. Às vezes que eu fui tocada, eu me lembro essa cena bastante, o lençol levantando, eu com o olho meio dormindo, eu falei, lá vem. Às vezes que eu fui tocada, era bom. Não era uma coisa, tipo, às vezes me incomodava, me machucava, eu queria tirar a mão da pessoa, mas às vezes era bom. Então, esse sentimento de ser bom, de receber um toque no corpo, me fazia me sentir culpada e me fez me sentir culpada porque eu fui criada no catolicismo, onde tudo é pecado. E aí eu me sentia uma pecadora, eu me sentia, era eu que fiz isso. Depois, quando eu ia tentar levar isso para as minhas relações, eu gostar de alguém, e esse alguém me tocar e eu gostar, eu também me sentia mal. Então, quer dizer, isso daí é muita coisa na minha cabeça. Eu vejo, o Ju tem me ajudado muito, 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 porque meu avô, ou seja, ele ia casar com a minha avó, né, e que ele me tocava quando eu era pequena, eu me lembro que meu peito ainda estava nascendo, então estava aquele carocinho, sabe? Não era nem peito, era Sim. só uma bolinha dura, assim, que doía, e ele apertava isso e me doía. Então, hoje, tocar no meu peito me dá um negócio que, assim, aí o Ju fica assim, quem está tocando no seu peito não é ele, é uma pessoa que te ama, olha para mim, olha, sou eu que estou aqui. Isso me fez eu chorar, me fez eu olhar para ele de outra maneira, me fez eu deixar. Então, aos poucos, eu vou tentando tirar traumas, ou seja, eu já estou quase com 60 anos e ainda estou tirando meus traumas da infância. E é muito difícil, realmente, você está falando assim, se você não tem o apoio da tua mãe, do teu pai, ou do teu marido, do teu namorado, da tua namorada, não sei qual é a pessoa que está do seu lado, se você não tem esse apoio, é difícil você seguir isso sozinha, entendeu? Porque a tua cabeça é uma caixinha de surpresas. Tem dias que eu falo assim, não, tá tudo certo. Tem dia que aconteceu uma coisa e parece que eu estouro, falo, não me toca, não faz isso, não quero isso. Né? E aí, por que eu não quero? Por que não faz isso? Por que não, entendeu? Sim. E o fato de eu tomar banho demais, eu me sinto suja, o fato de eu querer demais o sexo, às vezes, querer demais, e a coisa não... também é isso, entendeu? E eu não sei, cara, é uma loucura, porque esse tal do equilíbrio a gente perde. Quando Sim. quando tiram da gente a inocência, quando me tocam no momento que não era para me tocar, quando me faz eu sentir coisas que não era para eu sentir naquele momento, naquela idade, tirou o equilíbrio todo da minha vida, entendeu? Então, eu não me vejo como uma pessoa que... Eu tento esse equilíbrio, eu busco esse equilíbrio, eu busco me olhar no espelho e não me sentir culpada, mas muitas vezes eu me sinto culpada, muitas vezes eu me sinto sozinha, mesmo sabendo que eu não estou sozinha. Mas é a cabeça da gente que leva a isso. Muitas vezes eu me pergunto por que essa pergunta do porquê eu e não minhas 2 irmãs que não Até sofreram hoje, isso. né? Até hoje você tem essa questão, né? Eu pergunto, nossa, tinham 3 lá em casa, por que eu fui a escolhida, entendeu? Não foi Sim. uma vez só, tipo assim, eu conheço relatos de pessoas que me contam, tipo assim, meu padrasto fez isso. E eu falo, caraca, o teu padrasto, e quem mais? A pessoa olha para mim, não, meu padrasto fez isso. Eu falo,
Então, aí me vem a pergunta, mas por que só uma pessoa fez nela? E se mim fizeram tantas pessoas, né? Tantas... É um negócio muito doido, Ana. Eu não sei te dizer. Eu queria muito poder... Eu acho que com a leitura do teu livro, talvez eu venha me conhecer um pouco mais. Talvez essas pessoas que passaram por isso venham se conhecer mais, venham se permitir sentir coisas, sabe? Que você está me vendo, foi o que eu te disse, eu não sabia que eu tinha vivido certas coisas ainda. Ou seja, mais uma para minha caixinha de Pandora que eu tinha guardado, já tem mais uma aqui. Então é um negócio muito doido, gente, isso daí. Mas, Aí você me Xuxa, pergunta, quer dar um nome? Não, não quero. Não quero dar um nome. O nome eu acho que já está aqui, meu nome, minha cara, meu corpo, que já sofreu muito. A gente não quer botar a pessoa na parede ou o ideal seria que todo mundo ficasse preso, mas não vão ser presos. Vamos ser claros, essas pessoas hoje em dia mas não vai ter prisão para a quantidade de gente que toca em criança, que toca em mulher, que abusam das mulheres, que estupram as mulheres, mas não vai ter prisão para a quantidade. Se abaixasse uma lei e fosse clara, dissesse que a mulher não queira estar preso, nossa, não teria prisão suficiente. Xuxa, você tocou num ponto importantíssimo, que eu acho que a sua fala liberta muitas mulheres, porque a violência sexual impacta a vida da vítima de várias formas. Né? Tem aquela que não vai conseguir se relacionar sexualmente com ninguém, tem também aquela que vai desenvolver um relacionamento meio compulsivo com o sexo, são todas respostas que acontecem por causa do trauma. E muitas vezes a pessoa fica se sentindo culpada de novo. Eu lembro que eu entrevistei uma menina, que ela está logo no começo do livro, ela foi estuprada por um cara que foi roubar ela, uma história horrorosa, e 7 anos, e ela estava começando a vida sexual dela nessa época. E ela falou que depois do estupro, ela continuou tendo relações sexuais com o namorado muito boas e que ela ficava se sentindo culpada. Ela ficava assim, puxa, será que então é porque eu gostei daquilo que me aconteceu? Mas depois ela começou a conversar com ela mesma. Não, peraí, eu já gostava antes, por que eu tenho que deixar de gostar? Por que eu tenho que me definir por causa daquela violência que aconteceu comigo, né? Então, eu acho que a vítima tem muito isso, que parar de se culpar. Eu digo que estupro é um essa daí crime... Essa da bicicleta é que estava grávida, não é? Sim, que acabou ficando grávida. Essa da bicicleta que estava grávida, ainda teve a história. Sim. Isso. Do aborto, ainda tem essa história do aborto ainda. Que é uma dificuldade enorme para conseguir, né? As pessoas não sabem, mas basta chegar numa unidade de saúde, dizer que foi vítima de estupro. Claro, tem todo um procedimento de atendimento médico, de registrar ali informações básicas, se comprometendo com a verdade daquele relato, mas não precisa registrar queixa na delegacia. E outra coisa, quanto antes for feito o aborto a que a pessoa tem direito pela nossa lei, menos sofrimento menos gastos de dinheiro público, porque depois o procedimento pode ficar mais complicado, mais difícil de fazer. Então, é toda uma rede de atendimento às vítimas que não funciona e que tem que funcionar. É o atendimento médico, é na polícia, é na justiça. Por isso que a gente tem que falar mais desse assunto, né, Xuxa? Para que as pessoas saibam identificar o que é a violência, saibam o que é o direito delas e consigam perceber também em si mesma, vendo através das histórias dos outros, como aquilo também diz a respeito às histórias delas, como as coisas acontecem, que muita gente fica com traumas para sempre. Eu tenho uma amiga no trabalho que veio me contar que agora, depois a gente falando sobre o livro, que ela descobriu que tinha, já com 40 anos de idade, que tinha sido abusada quando criança. E ela não sabia, ela não lembrava, ela não conseguiu nem tratar esse sofrimento dela. Ao longo dos anos, fazendo terapia, os terapeutas insistiam com ela, mas se você sofreu alguma violência sexual para ter determinados comportamentos, e ela, não que eu saiba. Até que, por fim, agora ela insistiu com a família, a irmã dela contou o episódio quando ela era muito pequena. Enfim, é um impacto que fica para sempre. Você vê, você ainda até hoje ainda está trabalhando algumas sequelas que ficaram disso, né? Tô. Deixa eu voltar no assunto do aborto, que seria bom deixar claro para as pessoas que tem muita gente que é contra o aborto, principalmente julgam pessoas que foram abusadas e acham que não devem fazer aborto, mas lembrando que quando a gente quer uma gravidez, a gente quer um filho, a gente quer porque a gente ama a pessoa que está do lado da gente ou porque a gente quer ser mãe, a gente deseja muito ser. Você imagina você ter sido abusado por essa pessoa que você não sabe o nome, essa atitude, essa violência sexual, violência corporal, física, mental, tudo, e disso daí vem um fruto dentro de você. Como é que você vai olhar para essa criança e desejar, você até poderia querer amar, mas como é que
você pode amar uma coisa que vai sempre lembrar um gesto de brutalidade com você, com o teu Sim, corpo, com a tua vida. Então, eu acho que antes das pessoas realmente pensarem nisso, né, pensarem que as pessoas são contra o aborto, é contra tirar uma vida, mas tudo a gente tem que estudar, a gente tem que pensar antes de sair falando, eu sou contra o aborto. Calma, concordo. calma, que nem tudo é uma frase só, entendeu? Por isso que quando até você me perguntou, e aí, falava, eu não consigo responder as coisas com uma coisa só, porque tem muita história envolvida, muita coisa atrás disso daí, né? E no caso, você fala em, tipo, os traumas que essas pessoas vivem e que levam para o resto da vida, ou que não se lembram. Eu queria muito me lembrar os detalhes. Tem muita coisa que eu não consigo. Talvez seja para me proteger, sim. Eu escrevendo o livro Memórias, me passou pela cabeça que eu sempre falava do cheiro da bebida e de uma sabia que tinha barba. Mas depois eu fiquei pensando, na hora que eu estava escrevendo o livro, me veio na cabeça, será que não seriam pelos pubianos? E eu estava falando de barba. Eu tomava banho com meus irmãos, era um banheiro só lá em casa, ninguém tinha pelinho. Então eu não podia associar que alguém fez xixi em mim e que tenha sido o pelinho que encostou Sim, na minha boca ou no meu rosto. Talvez sejam os pelos dessa pessoa. Então eu, agora, com quase 60 anos, me veio na cabeça que talvez não seja uma pessoa nossa. barbuda. Que eu sempre botei na minha cabeça, eu sei que tinha barba e que tinha cheiro de bebida. Barba e cheiro de bebida. Mas talvez não seja barba, entendeu? Me veio agora, quer dizer, parece que a caixinha vai abrindo muitos pouquinhos e talvez saia uma frasezinha ou venha uma imagem e fala, será que isso é verdade ou será que eu estou inventando? Será que isso é da minha cabeça? Então a gente tem que, eu não sei, entendeu? Eu precisava realmente, por isso que eu falo, eu queria muito conhecer alguém que conseguisse me fazer uma regressão ou uma hipnose, alguma coisa, porque aí algumas pessoas me perguntam, mas por que tu quer fazer isso? Você realmente quer saber quem te fez isso? Eu quero saber, porque se eu souber quem fez, eu vou talvez me entender um pouco mais, me conhecer um pouco Sim. mais. Por que eu guardei isso? Por que eu não me lembro? Por que eu? De novo vem a pergunta, por que eu, tão novinha? Por que essa pessoa escolheu isso? Talvez eu venha, se eu entender o porquê isso aconteceu, talvez eu possa me entender também um pouco mais, porque tem tanta coisa que Sim. eu não faço, não falo e não sinto por causa daquilo que começou tão cedo, né? Eu não sei quantos anos eu tinha, talvez eu tivesse 4 anos ou 5 anos de idade quando foi o primeiro. E o último eu sei que foi com 13 anos de idade. Então, eu não sei como aconteceu e por que aconteceu. E eu queria muito, talvez essas pessoas não queiram, muitas delas querem bloquear ou fechar, mas como a da tua amiga, vai acompanhar ela para o resto da É. vida. A São questão é coisas. essa, a pessoa quer esquecer, não quer falar, mas não se esquece assim, né? Porque aquilo fica dentro de você, de alguma forma, se você não conseguir, de alguma maneira, falar, trabalhar e repetindo, as pessoas que conseguem falar e que têm com quem contar, são as que se recuperam melhor, as que têm acesso a uma terapia, às vezes precisam de medicamentos, um tratamento adequado, porque realmente é muito difícil, tem muitos bloqueios, né? E veja, um ponto que você tocou interessante de você não lembrar de muita coisa, isso é muito comum, é um mecanismo de defesa das vítimas, de não lembrar de muitos trechos. E olha como isso é usado contra as pessoas, muitas vezes na justiça, né? Quando a vítima vai e tem, às vezes, um depoimento desencontrado, conta primeiro uma coisa, depois, não foi bem assim, foi de outro jeito, aquilo vira, o depoimento dela não está sendo coerente. Acho que falta também o conhecimento da nossa justiça, da nossa polícia, dos nossos médicos, de entender tudo que impacta uma vítima Então, de violência sexual. Essa vítima, às vezes, não consegue mesmo dar um depoimento coerente. eu tentei fazer terapia. Eu fiz por 2 meses terapia, quando meus pais se separaram. Eu ia lá para falar da separação dos meus pais. E uma das coisas que eu tenho um sono muito leve, porque muitas vezes eu fui tocada à noite, então eu tenho sono muito leve. E essa pessoa, eu conheci 3 analistas antes de pegar essa psicanalista, essa pessoa para trabalhar comigo. E eu escolhi ela e ela fazia eu falar com umas almofadinhas, fazia não sei o que lá. E ela disse que eu precisava relaxar, botava músicas, botava cristais, incensos para eu relaxar, dormir e tal. E ela falou, por causa das histórias do teu abuso, você passou por isso, você... Nananana. Enfim, eu relaxei num momento lá da terapia e dormi. E quando eu acordei, ela estava me tocando. Então, quer dizer, também acontece isso. Às vezes a gente Meu busca Deus.
a gente busca ajuda, como eu falo, por exemplo, a coisa do João de Deus. Muita gente foi lá para curar um trauma sexual, alguma coisa, e foi tocada por ele. Então, às vezes, a gente... Moral da história, eu nunca mais fiz terapia na minha vida, tá? Deus do céu. Eu acho assim, eu acho que a gente, às vezes, tem coisas que tem que passar, a gente tem que passar, entendeu? Tem que, sei lá, eu não sei qual é a explicação de vi um senhor, legal, não gostei, vi uma outra pessoa, não gostei, vi essa daí, gostei, e aconteceu isso. Então, é difícil a gente falar sobre um assunto. Eu não botei isso no livro também, porque eu até falei coisa assim, tipo, tem coisas que eu quis pular, porque vai parecer que só tenho isso na minha vida. Mas muitas vezes aconteceram coisas pequenas, coisas grandes, coisas que me marcaram, coisas que me deixaram traumas. Muita gente fala, mas por que você não faz terapia? Por que você não deixa a tua filha fazer terapia? Eu falo, não, tudo bem, se traumatizou com a terapia, né? A terapia se traumatizou de novo. E isso é muito comum quando a pessoa tem alguma ascendência, o caso que você citou do João de Deus, terapia é ainda mais cruel, né? Que a pessoa usa de uma posição que ela tem de estar ali, que a vítima procurou pedindo ajuda, ela está numa posição, entre aspas, superior de ser a pessoa que está ali como alguém que tem sabedoria, ou que tem a prática religiosa, ou que tem aquilo que a pessoa precisa. O caso do médico Abdelmaci, que as mulheres iam para lá em desespero porque queriam ter filhos, realizar aquele sonho, e ele se aproveita daquela ascendência para cometer esses abusos. Isso é muito cruel. Mas, puxa, nosso tempo aqui já está... perguntando se eu não queria ir lá. Esse médico ligou para mim perguntando se eu não queria ir lá para conhecer. Ainda bem que eu não fui, senão seria mais um para minha história. Nossa, meu pai. Meu Deus. Mas, Xuxa, como você disse, a sua história não é só isso. Eu li o seu livro inteiro, eu achei muito interessante, porque a gente lê e parece que está ouvindo a sua voz contando. É muito você falando, é muito legal e faz também a gente lembrar eu lembrei muito da minha vida de criança, de adolescente, já acompanhando você na sua carreira, vendo as coisas que foram passando. E eu vi que no fim também, e eu acho que se relaciona um pouco com o que a gente está falando, a sua defesa muito apaixonada dos animais, das crianças, enfim, resumindo, eu elaborei uma tese na minha cabeça de que você, por tudo que você passou, quer hoje cada vez mais proteger aqueles que são mais vulneráveis. Você enxerga alguma conexão entre uma coisa e outra? Eu acho assim, o fato de eu não ter, eu querer dar voz para animais que não têm voz, né, que lá se proteger, eu querer dar voz para as crianças que não podem falar, porque elas são as primeiras, como uma mulher, por exemplo, delegacia da mulher, a gente fala muito que a mulher as mulheres são estupradas, abusadas, mas elas podem ainda pegar o telefone ou podem ir até uma delegacia. Uma criança não pode, como é que ela pode deixar os pais para ir numa delegacia e dizer, olha, meus pais estão fazendo, meu padrasto, minha madrasta, que foi o caso do menino Bernardo, que foi e voltou e ainda perdeu a vida foi assassinado. por isso. Então, quer dizer, Horrível. Pois é, então eu tento muito dar voz para quem não tem voz, porque eu acho que eu não tive, eu me calei muito, eu não consegui ter voz, eu não consegui proteger a minha criança, não consegui proteger eu quando era criança. Então, eu acho que eu fazendo isso, eu tiro um pouco o peso. Hoje, eu como mulher, já que eu não me protegi, que se eu puder proteger um bicho, uma criança, alguém que não tem voz, poder dar, emprestar a minha voz, minha imagem, gritar por eles, reclamar por eles. Então, muita gente fala assim, nossa, a Xuxa fica segurando um monte de bandeira, ao invés de ela pegar só uma, né? Ela assim, segura a bandeira do LGBT, do veganismo, de criança, pô, segura só uma. Não invalida a possibilidade, nem a força, se eu quiser abraçar todas essas causas e poder dar voz, já que eu tenho a possibilidade de estar aqui contigo, muita gente está vendo, vai ouvir e ver, e entender, e esclarecer certas coisas, por que não, entendeu? Eu estou numa fase, tipo assim, me calar nunca mais, entendeu? Acho que eu já fiquei muito calada, já fui muito sufocada, então agora, se eu puder realmente levantar essas bandeiras, como você mesmo citou, veganismo, criança, proteger bicho, levantar bandeiras contra a homofobia, contra a zoofilia, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, porque eu acho isso primordial. Para mim, como pessoa, eu me sinto melhor e protejo a criança que eu não pude me proteger, entendeu?
Inclusive uma criança muito especial que tem aqui, né, nesse livro, a Maia, que Pois é, pois é. é maravilhoso o seu livro, Xuxa. É muito, muito Ai, bonitinho, muito fofinho. obrigada. E que fala muito da importância do amor. Exatamente, não interessa, né, de onde venha. Sendo amor, acho que você passou isso tudo que você contou aqui durante essa quase uma hora nossa de papo, de tanto sofrimento, de tanta coisa dolorosa, de tanto trauma, que todo mundo que está assistindo tem certeza que tem suas histórias também. Ainda mais sendo mulher, infelizmente, a gente coleciona histórias desse tipo. Então, quando você tem a oportunidade de receber amor, isso é o fundamental, é o mais importante. Numa família, não interessa se são dois pais, se são duas mães, interessa que é uma família que apoia aquela criança, que ama aquela criança, que defende aquela criança, que ensina a criança a se proteger. Isso é que é o importante, né? Eu só tô, inclusive eu tô falando para as pessoas que eu tô levando tanta paulada, né, de pessoas que consideram a família brasileira uma coisa diferente do que eu prego, do que eu imagino, porque uma família não precisa ser só um homem, uma mulher e um cachorro e uma criança. Eu acho que tem que ter amor entre um homem e uma mulher, senão não é uma família para poder ter essa criança, porque tem tantos homens e mulheres que têm seus filhos e abandonam, então isso para mim não é Sim, família, nossa. né? Então, não importa se são do mesmo sexo, se não importa se são... Não importa, eu acho que mais a palavra existir. Mas existe agora um momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão criticando muito isso, levantam essas bandeiras da religião e de tantas outras coisas, que vem o preconceito tão encrunhado, discriminação tão encrunhada. E aí, não vem de a gente ficar falando sobre uma coisa legal como o amor. Então, eu tenho certeza que muita gente talvez não queira nem ouvir essas coisas, mas sabe muito bem criticar, né? Mas na hora da gente falar que o amor é que vai vencer, ou que o amor que tem que estar acima de tudo, as pessoas não. Aí me criticam por alguma coisa, ou buscam alguma coisa, ou querem levantar alguma coisa. Como você acabou de falar, tipo, sei lá, a Xuxa está falando sobre veganismo. Mas e as crianças da África? O que tem a ver uma coisa com a outra? A Xuxa agora está falando sobre amor. Mas... E o filme que ela fez há 40 anos? Ela não vai falar? O que tem a ver uma coisa com a outra? E Então, eu já acho falou assim, bastante, inclusive, né? Inclusive muito sobre essa mas, história do mas filme, você o já que eu falou quero aberto. dizer mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão confusas com tudo isso e não querem receber, acho que a verdadeira palavra, onde a gente quer chegar com tudo isso. Acho Eu que acho que o querem teu livro debater, né, consegue Xuxa? chegar, O né? importante é discutir o que você falou, ter informação antes de sair defendendo uma causa. As pessoas podem ter as ideias que quiserem, então, ninguém é obrigado a pensar igual, né, a concordar com as mesmas causas. Mas a gente é obrigado, primeiro, a respeitar a posição do outro, para poder ser respeitado também, e a se informar o mais possível antes de defender qualquer causa, qualquer posição. Eu só queria fortalecer o teu livro, porque é um livro tão forte o que você fez, é tão corajoso, é tão necessário para o mundo de hoje, sabe? Eu queria só que as pessoas tivessem a possibilidade de poder folhear, ler. Não é nem, tipo assim, abrir mão de fazer alguma coisa para fazer outra, é colocar tudo isso que você se propôs na nossa vida e abrir os olhos, porque isso pode estar acontecendo com alguém muito próximo da gente, pode ter acontecido com a gente, e isso é tão importante, sabe? E sobre tudo isso que eu estou vivendo hoje, as críticas de pessoas que eu nem conheço, pessoas me agredindo gratuitamente, eu só queria lembrar a todo mundo que tudo isso que eu passei na minha vida me fez eu ser a pessoa que eu sou hoje, sentada aqui na sua frente, que a gente conversando aqui sobre vários assuntos, e me deu uma força, me deu um discernimento e uma possibilidade de dizer que realmente eu não sou uma pessoa comum, entendeu? Por tudo que eu vivi. Eu sei que eu sou uma pessoa normal, mas eu não sou uma pessoa comum. E por não ser uma pessoa comum, eu quero muito, muito, muito que as pessoas me ouçam, sabe? E aprendam com os meus erros, com os meus acertos. Eu estou tentando me melhorar a cada dia, eu estou me transformando a cada dia, tentando me melhorar a cada dia. E eu acho que isso é a nossa obrigação, entendeu? Diária, de fazer uma coisa dessas. E eu queria muito, muito poder te dizer que com esse livro eu me senti uma pessoa não melhor, mas pelo menos não sozinha. E eu quero te agradecer, viu? Porque se antes eu já achava que a minha vida
eu tive que passar tudo isso para chegar onde é que eu cheguei. Eu vi que realmente eu não passei por muita coisa do que essas pessoas passaram, mas o que eu passei foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje. E eu quero te agradecer porque eu não estou realmente, esse planetinha aqui, ó, esse planetinha aqui eu faço parte. E é forte, é forte. Xuxa, eu que quero te agradecer demais. Esse retorno é tudo que eu tinha em mente ao fazer esse livro, fazer com que as pessoas tivessem mais informação, soubessem mais sobre seus direitos, sobre o que é o abuso, que homens leiam e percebam muitas vezes que nas suas atitudes está o problema, no que eles podem mudar, no que eles podem melhorar. E esse retorno de vítimas, de pessoas que passaram por isso, de se sentirem acolhidas, se sentirem acompanhadas. Muitas pessoas que eu entrevistei para esse livro estavam pela primeira vez contando o que aconteceu, ou pela primeira vez contando sem serem julgadas, contando com alguém de fato, ouvindo, escutando. Isso era o que eu conseguia. Esse seu depoimento me deixou até emocionada aqui. Só tenho a agradecer a você pela sua generosidade, pelas suas palavras, pelo seu trabalho. Eu acho que você cada vez se torna uma pessoa mais lúcida em defesa dos direitos humanos, em defesa das bandeiras que você quer, que você acha correto, mas sempre com um argumento, com uma causa, com um propósito. E acho que se todos nós trabalhássemos com propósito, a vida seria muito melhor. Xuxa, muitíssimo obrigada por conversar aqui comigo hoje, viu? Obrigada. Um beijo Obrigada. enorme para você. Se possível, vamos continuar falando, porque eu acho que a gente pode falar mais coisas, tá bom? Vamos sim, vai ser um prazer, nossa, quando você quiser. Se eu tiver coragem de falar mais coisas que ainda tem você aqui já, nossa, você já foi extremamente corajosa, extremamente corajosa. Muito obrigada. Beijo para você, Aninha. Fica com Deus e obrigada a todo mundo que entrou na live. Obrigada a todo mundo que entrou na live, que mandou os recados. Obrigada pelo carinho. Obrigada de verdade. Beijo a todos. É isso. Beijo, Xuxa. Obrigada. Obrigada a você que participou aqui com a gente. A Xuxa falou muito de críticas, mas que corrente bacana de carinho e de amor que vocês mandaram aqui para ela, para a gente. Muito obrigada. Beijo. Peraí, deixa eu encerrar aqui assim também, ó. Beijo.